Olá, boa noite. Boa noite. Em meio a tumulto na Câmara dos Deputados, OAB entrega novo pedido de impeachment de Dilma. Lula espera que parlamentares do PMDB mantenham apoio ao governo, mesmo que a direção do partido aprove ruptura. Juiz Sérgio Moro manda para o Supremo Tribunal Federal as planilhas de doações da Odebrecht a políticos. O Ministério Público denuncia João Santana, marqueteiro de Lula e Dilma, por corrupção e lavagem de dinheiro. Governo paulista e Prefeitura da capital querem antecipar a vacinação contra a gripe, mas Ministério nega. Congresso dos Estados Unidos é fechado e um suspeito é detido após tiro ferir policial. Motoristas do aplicativo Uber fizeram uma manifestação em São Paulo para pedir aumento no valor da tarifa e melhores condições de trabalho. Cerca de 20 motoristas se reuniram na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Eles passaram a manhã sem atender os chamados dos clientes. Paulo, motorista do Uber há 5 meses, diz que fez um levantamento que aponta que os motoristas têm de enfrentar longas horas de trabalho. Eu identifiquei que 70,2% dos motoristas trabalham de 14 a 16 horas por dia. Cada um tem uma realidade. A pessoa realmente consegue tirar algum rendimento trabalhando muitas horas. Quando eu falo muitos, é acima de 16 horas. Isso é um perigo, existe o risco de causar acidentes. Apesar da manifestação acontecer em um local público e aberto, muitos motoristas optaram pelo anonimato. Eles temem a expulsão do aplicativo. Os motoristas do Uber são autônomos, trabalham com carro próprio e recebem do aplicativo uma porcentagem pelas corridas. Com medo do descredenciamento, muitos cobriram as placas com panos e folhas de jornal. E dizem que outros motoristas não foram à manifestação, mas ficaram sem atender chamados. O Amauri era uma exceção. Motorista há 1 ano, ele diz não ter medo de reivindicar tarifas mais altas para poder manter o bom atendimento. Tem que prestar hoje o melhor serviço do mundo, porque senão amanhã aparece um outro Uber da vida e toma a minha prestação de serviço. Aí eu não fico sem fazer nada. E hoje, ao preço que a Uber pratica, está se tornando não só a mim, como a todos os parceiros aí, inviável a remuneração. Em nota, o Uber afirma que esse protesto representa uma porcentagem pequena dos motoristas e que todos podem falar com a Uber a qualquer momento e que existe uma série de formas dos motoristas parceiros acionarem a empresa para falarem de suas preocupações. Mas a nota não diz quais são esses canais de comunicação. Ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, que oferecem a possibilidade de carregar o celular. Esses veículos já trafegam por São Paulo. Nossa equipe mostra se esses serviços estão realmente funcionando. Ar-condicionado para refrescar, entrada USB para recarregar a bateria do celular e acesso gratuito à internet. Tudo dentro do ônibus. Eu achei interessante porque com Wi-Fi grátis dá para você, por exemplo, pesquisar... Tem que conversar com os amigos, né? Tem um pouco mais de interatividade enquanto você vai para a faculdade, vai para o trabalho. É, Vitor, mas na prática a história é bem diferente. Linhas que possuem os chamados ônibus superarticulados possuem estes serviços. Nossa equipe de reportagem utilizou 4 veículos de 2 linhas para testá-los. Em todos, o ar-condicionado estava funcionando, mas fraco. Na linha 809P, terminal Campo Limpo, Pinheiros, por exemplo, quem utiliza todos os dias reclama. Teve um dia que estava chovendo e chovia dentro do ônibus. Nos coletivos, é difícil encontrar alguém que não esteja literalmente grudado ao celular. Daí, quando a bateria do aparelho acaba, a ideia é que o usuário possa recarregá-lo dentro do ônibus. 3 dos 4 superarticulados que utilizamos possuíam 12 pares de entrada USB. Até o Michel, cobrador da linha 857P, terminal Campo Limpo Paraíso, aproveita. Melhorou, bom. Quando descarrega o celular, você quer falar na urgência, você vai e coloca ali. Apesar da grande quantidade de entradas USB dentro do ônibus, a gente pegou a mesma linha 857P que liga o Paraíso a Campo Limpo e encontrou que tem entrada USB que não funciona. Eu vou mostrar para vocês. Ali o cabo está conectado, mas na hora de plugar ao celular para tentar carregar, simplesmente
não carrega. Os veículos equipados com internet possuem adesivos informativos bem visíveis. Daí tem usuário que até escolhe o ônibus que vai pegar. Já espero o ônibus com Wi-Fi já. Não tem crédito, vai sair de casa, já conecta no Wi-Fi do ônibus. Nossa equipe tentou usar as redes sociais via Wi-Fi. Na linha 857P, depois de fazer um cadastro com nome e e-mail, acessamos o canal do Jornal da Gazeta no YouTube e esperamos pouco mais de 1 minuto para conseguir assistir a uma reportagem. Porém, em um veículo da linha 809P, a internet conecta, mas o usuário não consegue navegar na rede. Eu acho que é uma propaganda enganosa, né? Porque diz que tem, mas na verdade não funciona, né? O Jornal da Gazeta entrou em contato com a SP Trans, que informou que os problemas mostrados na reportagem são pontuais. Atualmente, dos quase 15 mil ônibus da frota, 368 têm internet, 630 ar-condicionado e 191 entradas USB, que servem como carregadores para celular. E você pode participar do jornalismo da TV Gazeta por meio do Gazap. Adicione o número 991-616121 ao seu celular e envie pelo WhatsApp denúncias, fotos e vídeos de até 1 minuto. O material pode se transformar em uma reportagem. Juiz Sérgio Moro manda para o Supremo Tribunal Federal parte da investigação da Lava Jato. Entre os documentos estão as planilhas da Odebrecht com nomes e doações para políticos. Moro decidiu enviar os documentos para o STF porque alguns citados têm foro privilegiado. As planilhas foram encontradas na casa do presidente de infraestrutura da Odebrecht, Benedito Barbosa da Silva Júnior, durante a fase da Lava Jato que prendeu o marqueteiro do PT, João Santana, e a mulher dele, Mônica. A lista contém nomes de mais de 300 políticos, de 24 partidos, tanto da base do governo quanto da oposição. Aparecem nas planilhas o chefe do gabinete pessoal da presidente Dilma Rousseff, Jacques Wagner, e o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ambos do PT. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, do PCdoB. Os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. Os senadores petistas Humberto Costa e Lindenberg Farias. E do PSDB, José Serra e Aécio Neves. E os prefeitos de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, e do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB. São também citados os governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do Paraná, Beto Richa, ambos do PSDB, e o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT. No despacho, o juiz Sérgio Moro disse que é prematura qualquer conclusão sobre a natureza dos pagamentos que fazem parte da planilha. Ainda é preciso investigar se as quantias foram doações legais ou Caixa 2. Em depoimento, a Polícia Federal, Benedito Barbosa, negou ter oferecido vantagens ilícitas a políticos. E o juiz Sérgio Moro também mandou ao Supremo Tribunal Federal as investigações em relação aos pagamentos efetuados por Luiz Cornic e pelo grupo Odebrecht a João Santana e a mulher dele, Mônica Moura. Ao mandar as investigações sobre o casal, Moro informou ao STF que o Ministério Público Federal denunciou os dois pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. A denúncia atinge ainda o lobista Luiz Cornic. Todos foram alvos da Operação Acarajé e estão presos desde fevereiro no Paraná. No despacho, Moro explicou que mandou o caso para o Supremo porque as planilhas com os nomes de políticos foram apreendidas na mesma etapa que prendeu o casal. A denúncia deve ser avaliada pelo ministro Teori Zavascki. Santana e a mulher são acusados pelo recebimento de 7,5 milhões de dólares entre 2012 e 2014, no esquema de corrupção descoberto na Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, o dinheiro teria sido depositado em conta secreta dos dois na Suíça e os valores teriam sido pagos pela empreiteira Odebrecht e pelo operador Luiz Cornic. Em entrevista coletiva à imprensa internacional, o ex-presidente Lula lamenta a possível saída do PMDB do governo e aposta em uma coalizão sem o apoio da direção do partido.
Lula voltou a criticar o juiz Sérgio Moro. Disse que ele, apesar de inteligente e competente, foi picado pela mosca azul. Lula lamentou a situação atual entre a presidente Dilma Rousseff e o PMDB, que amanhã define se mantém apoio ao governo. Eu vejo com uma certa tristeza o PMDB abandonar o governo, ou se afastar do governo. E pelo que eu estou sabendo, os ministros do PMDB não sairão do governo. E nem a Dilma quer que eles saiam. O ex-presidente aposta num racha entre os PMDBistas. Eu acho que vai acontecer o que aconteceu em 2003. O governo vai construir ainda uma base com parlamentares do PMDB no Senado e na Câmara e vamos ter uma espécie de uma coalizão, sabe, sem a concordância da direção. A presidente Dilma Rousseff se reuniu com ministros do PMDB no Palácio do Planalto. Compareceram 6 dos 7 representantes do partido na esplanada. Eles sinalizaram a Dilma que podem deixar o governo caso o partido aprove a saída da base aliada na reunião do Diretório Nacional, que será realizada amanhã. Já a executiva estadual do PMDB de Minas decidiu hoje que irá romper com o governo federal. Dos 13 integrantes da executiva, 12 decidiram pelo afastamento e houve uma abstenção. Na semana passada, o PMDB do Rio de Janeiro também anunciou a decisão de romper com o governo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a situação do PMDB no governo. Nesta terça-feira será encenada em Brasília uma coreografia decisiva no balé do impeachment. Em reunião do seu diretório, o PMDB decidirá finalmente se rompe com o governo. Formou-se uma maioria a favor do rompimento. O que se discute agora é o tamanho do prejuízo a ser imposto ao governo. O vice-presidente Michel Temer e seu grupo tentam aprovar o desembarque por aclamação, formando uma unanimidade que tornaria difícil a vida dos 7 ministros do PMDB, que Dilma tenta manter no governo. Nesse balé de elefantes, o tamanho do movimento é essencial. A dança do PMDB é observada por outros partidos do conglomerado governista. Quanto maior for o prejuízo imposto a Dilma, maior tende a ser o efeito manada. Outras legendas governistas, seguindo os passos do PMDB, tomarão distância de Dilma. Hoje, enquanto Dilma e Temer mediam forças em Brasília, Lula dizia numa conversa com jornalistas estrangeiros que ainda tem a esperança de repetir agora algo que ocorreu em 2003, quando um pedaço do PMDB apoiou o seu governo à revelia da direção partidária. Lula se esquece de um detalhe essencial. Em 2003, ele assumia o seu primeiro mandato com os superpoderes que as urnas tinham acabado de lhe conceder. Hoje, Dilma cheira a enxofre e Michel Temer, que assumirá o lugar dela em caso de impeachment, exala a doce fragrância da perspectiva de poder. Boa noite. Prefeitura de São Paulo divulga balanço sobre a dengue na capital. O número de casos confirmados de dengue aqui na cidade de São Paulo caiu pela metade nos 2 primeiros meses deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Em janeiro e fevereiro de 2015, foram 6.653 casos. Este ano, 3.484, queda de 47%. Até agora foram confirmados 5 casos de chikungunya em pessoas contaminadas em São Paulo, mas há 831 casos em investigação. Da mesma forma, apenas um caso de Zika vírus autóctone e outros 153 em investigação. Os dados foram apresentados hoje em uma coletiva de imprensa na Prefeitura de São Paulo. A queda no número de casos de dengue é atribuída ao maior envolvimento da população na limpeza de suas casas. E também a uma medida nova da Prefeitura de São Paulo de utilizar larvicidas em grandes terrenos, como parques, cemitérios, ferro-velhos e locais de grande circulação, como terminais de ônibus. Os bairros mais afetados pela dengue aqui em São Paulo ainda são os das zonas leste e sudeste de São Paulo, onde a prefeitura vai manter 2 tendas de atendimento, uma em Lajeado e outra em Cangaíba. Não é só a dengue que preocupa o governo e a Prefeitura de São Paulo querem antecipar a campanha de vacinação contra a gripe, que está prevista para começar no dia 30 de abril.
38 mortes já foram registradas em todo o estado relacionadas ao vírus H1N1. Segundo as autoridades de saúde, o vírus da gripe chegou mais cedo nas regiões sul e sudeste. Paulo começou a passar mal ontem à noite. Hoje pediu dispensa no emprego e correu para o hospital. Um pouco de dor de cabeça e congestão nasal. A gente vê vários de surtos, né, que está acontecendo fora de São Paulo, né? Então é para se preocupar. No estado de São Paulo, neste ano, 38 pessoas morreram vítimas do vírus H1N1. A maior parte dos casos de gripe grave ocorreu no interior, na região de São José do Rio Preto. Mas na capital, os hospitais estão cheios de gente com os sintomas. São sintomas clássicos de um resfriado comum exacerbados. Dor no corpo, falta de ar, secreção, febre geralmente moderada para alta, em torno de 38 a 39 graus. A cidade de São Paulo registrou neste ano, até agora, 66 casos e 8 mortes provocados por H1N1, o subtipo do vírus A que causa doença respiratória aguda. Em 2009, a Organização Mundial de Saúde chegou a anunciar uma pandemia. Só no Brasil foram 50 mil casos e mais de 2 mil pessoas morreram. O estranho é que neste ano o vírus começou a atacar mais cedo, no fim do verão. Geralmente os surtos ocorrem entre maio e julho, com a chegada do frio. Uma das hipóteses é que a doença fora de época pode estar sendo provocada por vírus trazidos de outros países. Certamente captaram, né, no inverno do hemisfério norte a circulação do vírus H1N1, trouxeram aqui para o Brasil, né, e ampliou a circulação do H1N1. O secretário garantiu que não está faltando remédio nos postos para tratar os doentes e disse que conversa com o governo do estado e com o Ministério da Saúde para antecipar a campanha de vacinação contra a gripe marcada só para 30 de abril. O problema é que a vacina nova, modificada, ainda não está pronta. Mas, além da vacina, alguns cuidados podem prevenir o contágio. Lavar muito bem as mãos. É importante frisar que em transportes públicos, ambientes bem abertos, bem arejados, batidos de sol e ficar afastado daqueles pacientes que estão com sintomas gripais, evitar o contágio direto, beijar, secreções e lavar as mãos. Volto a frisar, isso é fundamental. O Ministério da Saúde informou que a vacinação contra o H1N1 vai começar no dia 30 de abril e a campanha será encerrada no dia 20 de maio. A pasta informou que a vacinação não será antecipada porque as vacinas ainda não foram entregues pelos laboratórios responsáveis. E voltamos a falar de política. Hoje tem sessão no plenário da Câmara dos Deputados, o que não é nem um pouco comum às segundas-feiras. A estratégia da oposição, com apoio do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é de acelerar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Compareceram à sessão 112 deputados. O quórum é de 61 parlamentares. Agora, a Dilma tem mais 5 sessões plenárias para apresentar sua defesa à comissão especial. Integrantes da Comissão Especial do Impeachment se reuniram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, e com o relator do rito do impeachment na corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente da comissão, o deputado Rogério Rosso, do PSD, disse que os encontros servem para garantir a harmonia entre os poderes. Segundo Rosso, o objetivo é deixar claro para o STF que a Câmara está conduzindo as atividades dentro dos limites definidos pela corte para o rito do impeachment. Lewandowski disse que o tribunal vai estar vigilante e afirmou que, se houver dúvida ou questionamentos, o Supremo agirá com isenção. Já Barroso disse que no fla-flu do impeachment, o Supremo não tem lado. O pedido de impeachment elaborado pela OAB é entregue na Câmara dos Deputados em meio a muita confusão. Grupos contrários e a favor do afastamento da presidente Dilma Rousseff causaram tumulto. E alguns tentaram impedir o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, de se deslocar dentro do prédio. No fim da tarde, manifestantes contra e a favor do governo Dilma brigaram por causa da entrega de um novo pedido de impeachment, esse elaborado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Quando o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, chegou à Câmara, foi cercado por manifestantes que apoiam o governo.
Mais cedo, um grupo de advogados entregou uma solicitação à OAB para que a entidade fizesse uma nova consulta aos seus integrantes sobre a apresentação do pedido de impeachment. Lamacchia afirmou que constavam 150 assinaturas no requerimento. Entre os advogados que assinaram estão Marcelo Laverneri, presidente da OAB na época do impeachment do presidente Fernando Collor, e o jurista Dalmo Dallari. Lamacchia disse que o pedido entregue hoje tem respaldo técnico e que não há racha na OAB. Tudo foi coletado pelo Conselho Federal da OAB e tivemos, ao fim e ao cabo, uma decisão de 26 bancadas, 26 seccionais da OAB contra uma seccional. Apenas uma OAB, num estado da federação, votou contrário ao ajuizamento do pedido de impeachment da presidência da República. No pedido protocolado, as justificativas incluem trechos da delação premiada do senador Teocídio do Amaral, as pedaladas fiscais e a tentativa de nomeação de Lula como ministro da Casa Civil. Segundo a revista Veja, a publicitária Daniele Fonteles, sócia da Pepper Interativa, a agência de comunicação ligada ao PT, fechou um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República na Operação Acrônimo. A operação foi deflagrada em 2015 e apura suspeitas de um esquema de desvio de recursos do Ministério do Desenvolvimento para o atual governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Pimentel comandou o ministério de 2011 a 2014. A mulher dele, Carolina Oliveira, também é investigada na operação. Eles negam as acusações. Já está com o juiz Sérgio Moro a investigação contra os familiares do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A investigação contra Cunha se mantém no STF, mas a família do parlamentar será investigada em primeira instância por Sérgio Moro. A jornalista Cláudia Cruz, mulher de Cunha, é apontada como beneficiária de uma das contas mantidas por ele na Suíça. Já a filha do deputado, Daniele Cunha, teria um cartão de crédito vinculado a uma dessas contas. Segundo os investigadores da Lava Jato, as duas gastaram cerca de $86 mil em artigos de luxo pagos com dinheiro de propina. E citam compras em lojas de grife como Chanel, Dior e Louis Vuitton. Os procuradores apontam que em janeiro de 2014, durante uma estadia em Paris, Cláudia Cruz gastou mais de $17 mil em 3 dias. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Nesta terça, o PMDB deve desembarcar do governo Dilma para embarcar no impeachment. Temer busca montar com a oposição novo consórcio do velho poder. Devem desembarcar também os que embarcam e desembarcam de qualquer governo, PR, PP, Partido Popular e similares. Só o PP tem 32 investigados na Lava Jato. No PMDB, de olhos no presente, passado e futuro, Renan, presidente do Senado, e Cunha, presidente da Câmara. Renan e Cunha respondem por mais de uma dezena de ações no Supremo Tribunal. Contra 1/3 dos 65 da comissão de impeachment, há acusações no Supremo. No noticiário Mundo Afora é pintado o quadro ainda pior. A revista Economist, que sugere a Dilma deixar o poder, diz que 60% dos 594 membros do Congresso enfrentam acusações. O jornal New York Times relata 271 parlamentares teriam crimes a responder, incluindo homicídio. Estamos já no 7º ou 8º motivo alegado para o impeachment, mas lenha nessa fogueira são acusações de corrupção na Petrobras para sustentação do sistema político ora no governo. Há dias soube-se da super planilha da Odebrecht, de rapidíssima permanência nas manchetes, lista com 24 partidos e 316 políticos que teriam recebido propina. Citados os membros do governo e da base até agora aliada. Na planilha da propina, caciques da oposição que hoje articulam queda e sucessão de Dilma. O juiz Moro decretou sigilo sobre a tal lista e hoje encaminhou-a para o Supremo. Há mais de um ano repetimos aqui, os computadores dos empreiteiros não são monotemáticos, não tratavam apenas de Petrobras e Petrolão, guardavam também as relações com atuais e ex-governadores, prefeitos, senadores, ministros, etc. Estranhíssimo, se não impossível, seria não existirem listas suprapartidárias de propinas e corruptos.
O poder no Brasil, presente e futuro, está nas mãos, palavras e documentos de empreiteiros como Léo Pinheiro, da OAS, e Marcelo, da Odebrecht. Envolvidos em corrupção presente ou passada, tentarão usar o desembarque do presente e o embarque no futuro como moeda para, nos bastidores, buscar salvar o pescoço. Boa noite. Susto nos Estados Unidos, polícia prende o suspeito de abrir fogo no Capitólio, sede do Legislativo americano. O Capitólio foi fechado durante a tarde depois de relatos de disparos de arma de fogo, segundo a agência de notícias Reuters. A Casa Branca também foi fechada por questões de segurança. Um suspeito foi detido e um policial ficou ferido, mas sem gravidade. A polícia orientou funcionários do Congresso americano a buscarem abrigo no prédio. A polícia de Washington informou pelo Twitter que o caso foi um incidente isolado e que não há ameaça ao público. O Congresso dos Estados Unidos está em recesso por causa do feriado da Páscoa e há poucos parlamentares no edifício, mas o centro de visitantes recebe muitos turistas nesta época. Subiu para 35 o número de mortos nos ataques da semana passada em Bruxelas. 4 pessoas que estavam hospitalizadas morreram. Parentes das vítimas participaram de uma cerimônia nesta segunda-feira em memória das vítimas numa igreja de Bruxelas. Já foram identificadas 15 pessoas que morreram no aeroporto e 13 no metrô. Os atentados reivindicados pelo Estado Islâmico também deixaram 340 feridos de 20 nacionalidades. O homem visto em imagens de câmeras de segurança do aeroporto ao lado de 2 suicidas e apontado como terceiro suspeito foi libertado por falta de evidências. O aeroporto ainda não reabriu. A volta parcial do funcionamento depende de testes de infraestrutura que começaram a ser feitos hoje. O Talibã do Paquistão reivindica a autoria do atentado suicida num parque de diversões. O número de mortos já chega a 72 e há mais de 300 feridos, muitos em estado grave. O homem-bomba detonou os explosivos perto dos balanços do parque, que estava lotado por causa da Páscoa. Pelo menos 29 crianças morreram. O porta-voz da facção paquistanesa do Talibã confirmou que o alvo eram os cristãos, mas o balanço de vítimas mostra que a maioria é muçulmana. 2 milhões de cristãos vivem no país de 200 milhões de habitantes, de maioria muçulmana sunita. O Papa Francisco falou sobre o atentado para o público reunido na Praça de São Pedro para a leitura do Ângelus. Le mani dei violenti che seminano terrore e morte. Francisco disse que a Santa Páscoa foi ensanguentada por um crime hediondo e pediu que as autoridades do Paquistão protejam as minorias religiosas. Moradores da vizinhança reclamam do barulho e do lixo produzidos num casarão usado por grupos de cultura popular na Rua da Consolação, no centro da cidade. Os artistas dizem que estão ali para promover a cultura de periferia na região. A mansão centenária é tombada pelo patrimônio histórico, mas está abandonada. Por que uma casa centenária e que ficou sem uso por tanto tempo virou alvo de 2 ações do Ministério Público e polêmica entre moradores da Consolação? Muito barulho pela noite, pancadão, movimentos estranhos de madrugada com menores de idade, moradores de rua que saem de lá com álcool na mão. Muito lixo. Tivemos um ano passado, fizemos denúncias pela quantidade de lixo que tinha no pátio. Tudo começou porque a mansão florentina, construída na década de 1920 e tombada pelo Compresp, ficou abandonada desde que a creche que funcionava aqui fechou as portas há alguns anos. A Prefeitura de São Paulo, então, entrou em processo de adquirir a casa, que pertence ao INSS. Mas, enquanto nada foi feito, movimentos de artistas da periferia invadiram o local há 2 anos. E desde então, ele virou sede de eventos culturais. O que eles reclamam, na verdade, é que assim, a casa está sendo ocupada por pessoas que eles chamam de baderneiros, de vândalos ou de marginais, mas que, na verdade, são filhos de trabalhadores que estão segregados nas periferias e que não têm ou que não encontram espaço nessa cartografia cultural do centro da cidade de São Paulo. E isso também é um direito, né? Segundo os frequentadores, a Casa Amarela, como o local foi apelidado, é utilizada por mais de 200 coletivos de todo o Brasil. Este MC veio de Salvador, especialmente para conhecer aqui.
É um dos lugares que tem muita coisa de informação, de cultura, de arte, entendeu? A dança, o Blake, o grafite. Os mais de 1.700 metros quadrados do terreno são pontos de encontro para pelo menos uma atividade cultural por dia, segundo quem frequenta aqui. E essa atividade cultural pode ser desde uma oficina até uma aula de música, como essa de hip hop. Fui gostando e de tanto que eu gostei que eu resolvi ficar e fazer as reuniões do coletivo aqui. Você acha que é um lugar que recebe bem a vizinhança? Acho que sim, tenho certeza que sim. Outros vizinhos reclamam do barulho, que vai até tarde da noite. Um morador fez um vídeo mostrando uma fogueira no pátio da mansão. Botando fogo em patrimônio tombado, não poderia nem ter isso. Todas as reclamações deram num abaixo-assinado que já conta com 627 assinaturas e que vai ser anexado ao processo do Ministério Público. Esta professora de arquitetura diz que mesmo antes da invasão, a mansão florentina nunca teve os cuidados necessários para que fosse preservada como patrimônio histórico. É nessa tensão, né, entre o patrimônio material e o patrimônio imaterial que precisam ser preservados, que a gente precisa atuar, né, que o poder público precisa contemplar para resolver essa pendência. E o mercado financeiro continua bastante pessimista em relação aos números da economia brasileira para este ano. De acordo com o Boletim Focus, feito pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras, o PIB, que é a soma das riquezas produzidas, deve fechar o ano em menos 3,60%. A previsão para a inflação também não é nada animadora. O IPCA deve terminar 2016 em 7,31%. O dólar fechou em queda na véspera da reunião do PMDB, em que o partido deve decidir pelo rompimento com o governo. A moeda dos Estados Unidos fechou o dia vendida a R$ 3,62, baixa de 1,51%. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O desempenho fraco das vendas na Páscoa, a expectativa de uma retração mais forte da economia, outros indicadores de atividade e de emprego só mostram que a crise está se aprofundando. Até a queda da previsão de inflação tem a ver com isso. O consumo mais fraco está induzindo as empresas a frearem os aumentos de preços, a fazerem promoções, ainda que isso exija ajustes mais fortes, inclusive no que se refere à mão de obra. Demitir e segurar salários faz parte do ajuste. Ajuda no comportamento da inflação, mas reforça o ciclo negativo da economia. A queda do dólar, outro fator que colabora para a inflação mais baixa, ao deixar os importados mais baratos, também é reflexo de toda a crise que o país enfrenta. Em condições normais, hoje, o dólar deveria ter subido. São notícias ruins para todo lado. A dívida pública avançou 2,5% só de janeiro para fevereiro. Passou dos 2 trilhões e 800 bilhões. Pode chegar a 80% do PIB em 2017. É um dado muito negativo em termos de credibilidade do país. O Brasil pode passar logo por novos rebaixamentos da nota de avaliação de risco, pela contração forte da economia e pelo desequilíbrio crescente das contas públicas. O próprio governo já admite um déficit das contas de quase 100 bilhões de reais este ano. Mas o mercado deixou tudo de lado, focado na questão política. A provável ruptura do PMDB com o governo aumenta muito a possibilidade de impeachment da presidente Dilma. Impeachment que é visto como a saída para a crise ou as crises. Não que o caminho vai ser fácil. O novo governo teria de tomar medidas contracionistas, com cortes de despesas, programas sociais, benefícios, para começar a colocar a casa em ordem. Fora as reformas mais amplas, como da Previdência. Mas há uma grande aposta em um choque de confiança que viria com a mudança de governo, com a adoção de um novo modelo de gestão da economia, tendo maior apoio político, ainda que o PT, na oposição, possa impor uma resistência muito forte. Aliás, a base de apoio da presidente Dilma comprometeu bastante algumas iniciativas dela no sentido de promover lá atrás o ajuste fiscal, na época de Joaquim Levy, por exemplo. Mas a defesa do impeachment já não se restringe ao mercado financeiro. Boa parte das entidades empresariais está se colocando a favor pela percepção de que, do jeito que está, não dá para ficar. A economia pode mergulhar numa recessão ainda mais profunda e duradoura por ter o governo de mãos atadas, sem a menor condição de governabilidade. Situação que hoje parece irreversível. Boa noite. Essa já é a segunda semana do outono, mas por enquanto os dias ainda estão com muita cara de verão, né? Os termômetros aqui na capital paulista chegaram à marca dos 30 graus e choveu só em alguns pontos da cidade. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão para amanhã. A
condição mais de verão continua valendo para a maior parte do Brasil durante toda a semana. No sul, amanhã, uma massa de ar seco ganha força, mantém o tempo aberto com temperaturas mais baixas pela manhã e calor durante a tarde. Isso vale também para o sul do Mato Grosso do Sul. Nessa outra área em amarelo, que pega o centro-norte de Minas, oeste da Bahia e também a região de Brasília, faz bastante calor e a umidade relativa do ar fica baixa, principalmente durante a tarde. Nas outras áreas do Brasil, sol, tempo abafado e temperaturas elevadas, com pancadas de chuva. Os maiores acumulados se concentram entre o Amazonas, o Pará e também o Amapá, onde a chuva vai e vem a qualquer hora do dia. Vamos ver algumas temperaturas? Olha, a máxima não passa dos 28 graus nas capitais do sul do Brasil, chega aos 33 em BH, 36 no Rio de Janeiro e aos 32 graus em Belém. Para São Paulo, só não deve chover no extremo sul do estado, ali no Vale do Ribeira. Em todas as outras regiões, teremos um dia quente e com a umidade do ar mais alta, as nuvens aumentam a partir da tarde. E aí vem a chuva que deve ser passageira, mas com forte intensidade. Por isso é bom ficar atento aos alagamentos, principalmente aqui na capital paulista. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas cidades? O calor é generalizado. Aqui na região metropolitana, mínima de 22 e máxima de 30 graus nesta terça-feira. Em Santos, no litoral, calor durante o dia de 32 graus. E na cidade de Araraquara já amanhece quente, com termômetros na marca dos 23 graus e à tarde chega a fazer 34. Vamos para as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Palmeiras perde mais uma e tem a crise agravada, lógico. Já no rival Corinthians, é só alegria, né, Celso? Tudo bem? Pois é, Gabriel, tudo bem. E para você ver, né, o Palmeiras começou a temporada com status de favorito, enquanto o Corinthians era uma incógnita com a debandada pós-título brasileiro. Hoje é o melhor time do Paulistão, longe do Santos, por exemplo, o dono da segunda melhor campanha, e que ontem ficou no empate com o São Paulo na Vila. E o Palmeiras, por outro lado, sofreu a 4ª derrota seguida e, acredite, corre risco de rebaixamento no campeonato regional. Em Presidente Prudente, o Palmeiras foi goleado pelo Água Santa. Gustavo, de cabeça, fez 1-0 para o time de Diadema. Robinho, cobrando pênalti, deixou tudo igual no interior de São Paulo. O Água Santa voltou a ficar em vantagem ainda no primeiro tempo. Everaldo invadiu a área do Palmeiras e marcou o segundo, 2-1. Bruninho driblou Fernando Praz e anotou o terceiro, tudo isso no primeiro tempo, 3-1 Água Santa. Depois do intervalo, Roger Carvalho fez o quarto e definiu o placar. Água Santa 4, Palmeiras 1. Na Vila Belmiro, o gol só no segundo tempo para Santos e São Paulo. Aos 13 minutos, Joel chutou forte de canhota e abriu a contagem. Só que aos 37 minutos, Allan Kardec subiu mais alto que todo mundo para empatar a partida. E ficou nisso, Santos 1, São Paulo também 1. Em Itaquera, o zagueiro Felipe, convocado por Dunga para substituir o suspenso Davi Luiz na seleção, garantiu o gol da vitória do Corinthians por 1-0 diante do Ituano. Permita-me uma correção, viu? Eu disse que a segunda melhor campanha do Santos não é do São Bento. Tem o mesmo número de pontos do Santos, mas 2 gols a mais. Que injustiça com São Bento, hein, Celso? É verdade. E o presidente palmeirense Paulo Nobre veio a público tentar explicar esse momento do time. Tarefa nada fácil. Vai sobrar para o treinador fazer o diagnóstico da crise, uma vez que, segundo Paulo Nobre, o Palmeiras fez boas contratações. Não existe elenco fechado. Se tiver uma boa negociação, ela não tem por que não acontecer, como se tiver um bom jogador que possa esportivamente ajudar o clube e financeiramente o clube tenha condições de trazer, isso sempre estará aberto para que venham novos jogadores. Com relação a reforços ou não, o Cuca, que está há pouquíssimo tempo no Palmeiras, tem que conhecer um pouco melhor o elenco e aí sim ele vai trazer as suas demandas para a diretoria, dentro das possibilidades, podendo atender o técnico e não dentro da realidade financeira do clube. Não há por que não acontecer. Presidente. Lógico, ele que fez as contratações, ele não ia falar que as contratações foram mal feitas, né? Mas sinceramente, quando começou a temporada, a maioria, eu inclusive, apostava no Palmeiras como favorito do Campeonato Paulista, um dos favoritos para a temporada, manteve uma base que foi campeã da Copa do Brasil no ano passado, quer dizer, trouxe jogadores importantes, nenhum grande nome, mas nomes que estão aí. Se você comparar elenco por elenco,
Palmeiras não tem um elenco inferior ao do Corinthians, não tem um elenco inferior ao do São Paulo. No início da temporada, era apontado como a terceira força, atrás de Grêmio e de Atlético. Não era para estar fazendo a campanha. Mas aí, o que acontece, então? Então, é uma coisa muito difícil de explicar. O presidente do Palmeiras faltou em falta de liga. Simplesmente a coisa não aconteceu. Eu acho que houve erros no passado, a própria demissão do Oswaldo Oliveira no começo de um trabalho, depois a não manutenção do Marcelo Oliveira. Você tem que fazer um trabalho a longo prazo. Não adianta agir com a cabeça quente só para responder uma minoria de torcida ou conselheiros palpiteiros. A seleção brasileira volta a campo amanhã pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Depois do empate com o Uruguai, sexta no Recife, chegou a vez de encarar o Paraguai em Assunção amanhã, 9h45 da noite. Neymar, suspenso, não joga. No último treino antes do embarque para a capital paraguaia, o técnico Dunga conversou com jornalistas. Todos nós sabemos, né? Inclusive vocês, que é uma eliminatória totalmente diferente das demais. O próprio jogo contra o Uruguai, o Brasil só ganhou uma vez do Uruguai em casa. A eliminatória vai ser disputada até a última rodada. Se as outras eliminatórias que nós não considerarmos tão difíceis, o Brasil sempre se classificou na última rodada, essa será ainda mais complicada. Nós temos que jogar para vencer, né? Lógico que a gente sabe a respeito do adversário, sabe da dificuldade, mas nós temos que ter isso como meta. Dunga promete com emoção essas eliminatórias. Amanhã a gente conversa sobre isso. Aí. Valeu, Celso. Boa noite, tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Estela, é com você? Daqui a pouco, os estragos causados pelo Estado Islâmico na Síria. Após recuperar a cidade antiga de Palmira, arqueólogos avaliam a destruição do patrimônio histórico. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. O ministro do Turismo, Henrique Alves, foi o primeiro membro do PMDB a pedir demissão do governo. Alves escreveu uma carta pedindo para deixar o ministério. A decisão foi oficializada, segundo o jornal Folha de São Paulo, após o PMDB decidir que vai deixar o governo. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise política em semana de decisões impactantes para o governo e oposição. Entrevista o cientista político Fernando Schuller, professor do INSPER. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Nessa semana, uma grande expectativa, o anúncio do possível desligamento, o provável, eu não sei exatamente que termo devemos usar, do PMDB, da base do governo Dilma. Bom, qual é a jogada do PMDB? O grande partido que tem 7 ministérios, centenas de cargos públicos, sem contar o vice-presidente da República, prefeitos, governadores e também tantos vereadores Brasil afora. Maria Lídia, existem muitos PMDBs. O PMDB ele é uma federação de lideranças regionais, cada qual com a sua visão, etc., com o seu tipo de negociação com o governo, não é? Então você tem aí no mínimo, da base na Câmara do PMDB, você tem mais de 30 deputados, pouco mais do que isso, que já se definiram pelo impeachment, né? Então estão fora do governo. Que você tem 7 ministros, né, e uma pequena base ainda que se mantém fiel na Câmara, né? A impressão que se tem é que o PMDB vai rachar. O PMDB é o partido do eufemismo, né? Como é o único partido do mundo que diz assim, vamos romper com o governo eventualmente daqui a um mês. Então é um negócio realmente fantástico, né? A tendência é que amanhã seja tomada uma decisão não definitiva, ou seja, não impositiva, né, que permita ainda alguma margem de negociação para a permanência dos 7 ministros no governo. Quer dizer, não quer dizer amanhã que parlamentares do PMDB votem necessariamente contra a presidente Dilma no processo do impeachment? Olha, na convenção do PMDB foi decidido lá no finalzinho da convenção que dos 30 dias esses, nenhum PMDBista assumiria cargos no governo. 3 dias depois,
o PMDB assumiu o Ministério da Aviação Civil, o ministro foi expulso? Não. Né? Então, quer dizer, mesmo que a direção do PMDB amanhã defina a saída do governo ou dê um indicativo da saída do governo, que seria uma espécie de eufemismo, muita gente pode desobedecer e não vai ser expulsa do partido. Então, a tendência é o racha, realmente, do PMDB. Agora, diante da incapacidade do PSDB e do PT conseguirem um entendimento, uma coalizão para a união do país em busca de uma solução da crise e prevalência da governabilidade, o Michel Temer se apresentou como grande articulador dessa possibilidade de construção de uma união nacional e promoção do diálogo. Temer é o novo cara, aquele que tem a capacidade para aglutinar as forças políticas e, de fato, promover um pacto nacional que construa caminhos para a superação de toda essa crise que aí está. Eu ia brincar, só falta o Obama dizer o Temer é o cara agora. Pois é, estou perguntando se ele é o cara. Né? Eu diria o seguinte, primeiro, eu tenho uma visão muito simples sobre a crise brasileira. O país está quase um ano praticamente parado, né, assistindo, todo mundo está muito esclarecido sobre as razões, se houve ou não natureza jurídica, crime de responsabilidade, infração à lei orçamentária. Não há nenhum deputado hoje na Câmara dos Deputados que realmente não tenha todo o esclarecimento necessário. Então, a única forma de começar a resolver essa crise é votar de uma vez por todas, né? E se espera que se faça isso daqui a, sei lá, 20 dias, 25 dias. Se o governo tiver 172 votos, não tem impeachment. Se a oposição tiver 342, tem impeachment. Eu acho que nesse momento não tem acordo nessa visão. Temer, eu acho que o vice-presidente Michel Temer mantém uma posição boa. Ou seja, ele se mantém aliado ao governo, de alguma maneira, mas se coloca como alternativa institucional, que é o seu papel institucional, não é? Então, digamos assim, eu acho que o Temer pode ser o homem certo para o momento certo. É um político moderado, é um político conciliador, ele é agregador, né? Às vezes, aparentemente está fora dessa avalanche de escândalos de corrupção. Então, o Temer pode ser, eventualmente, na votação do impeachment, o homem certo na hora certa. Há sinais nesse universo político, daquele chamado efeito dominó, como estão comentando, de que com o desligamento do PMDB da base de Dilma, os partidos menores, os tradicionalmente fisiológicos, possam entrar numa debandada? Sem dúvida nenhuma. Há sinais claros disso? Sinais claríssimos. A gente diz o seguinte, eu gosto de ensinar para meus alunos o tal do dilema do prisioneiro. Quer dizer, você sempre pensa assim, o deputado está no dilema do prisioneiro. Ele pensa o seguinte, olha, se eu ficar até o final com esse governo, né, e acabar sendo votado no final um impeachment, né, e os meus colegas traírem o governo e eu ficar leal ao governo, no próximo governo eu vou ter dificuldades. Né? Então ninguém quer ficar no popular, vamos dizer, segurando a vela, né? Ou seja, sendo o último a apagar a luz. Né? Por outro lado, se eu trair o governo muito rapidamente e no final o governo ainda conseguiu 172 votos, eu fico muito mal porque o governo continua e eu terei traído o governo. Então, aquele deputado que não tem a base ideológica, hoje você tem talvez 100, 110 deputados que ideologicamente vão se aliar ao governo, então esses deputados podem, na última hora, promover um rally, uma espécie assim, um efeito de manada. Né? E isso, realmente, o Palácio do Planalto teme muito. Eu acho que a decisão do PMDB vai afetar muito essa escolha final. Bom, a presidente Dilma, né, ela tem uma fragilidade evidente, mas ela não está morta. A caneta ainda tem tinta, o governo tem argumentos e tem condição de cooptar esses que têm as suas razões, os seus interesses para ficar no governo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Né? Eu vou dizer assim, o governo tem milhares de cargos, tem emendas parlamentares, tem, enfim. O problema é Mas saber na condição em que está, seduz? O problema é saber se esse cheque tem fundos, né? Se ele pode entregar isso que ele promete. Né? A minha impressão é que o governo precisa claramente demonstrar para isso que a gente chama de base não ideológica, assim, a base que negocia, né? Se ele tem 170 votos, 172 votos no Congresso. Esse é o ponto central. Né? Isso nós vamos saber nos próximos 10, 15 dias. Hoje, na minha visão, o governo não tem esta base e por isso há esta sangria. Né?
Parece que esta ideia, a presidente Dilma é muito inábil, a coordenação do político continua falha, o presidente Lula não assumiu. Hoje o aspecto, eu estava assistindo agora no jornal, o aspecto até físico do presidente Lula demonstra assim, uma tensão extrema, quer dizer, quase uma depressão do ex-presidente Lula. Quer dizer, o governo vive um péssimo momento. Não é? Nesse momento, eu diria, a resposta é não. Agora, tudo pode mudar, quer dizer, na insegurança dos próximos dias. Né? E o PSDB? O PSDB se colocou numa posição cheio de exigências para cima de Michel Temer e levou um chega para lá. O PSDB corre o risco de ser a próxima vítima do PMDB. Em toda essa movimentação, Michel Temer, de alguma forma, se apoderou do discurso do PT, porque fala em programas sociais para combate à desigualdade. Se apoderou do discurso do PSDB, admitindo a necessidade de um ajuste fiscal, mesmo que não seja tão duro, de reforma de previdência. Qual seja, o PMDB também tem ali um olhar centrado para esvaziar o PSDB e deixar o caminho livre para 2018? Não, o governo Temer, se ele vier a ocorrer, né, acontecer, se houver impeachment, sim, hipótese, ele não será um governo do PSDB, vai ser um governo de coalizão, né, vai começar com uma base muito grande, que é a base dos 342 deputados do impeachment, né, que aprovaram, que terão eventualmente aprovado o impeachment. Portanto, é um governo forte. Ao contrário do que algumas pessoas imaginam, ou vejo nos debates, é um governo que nasce com uma base que pode aprovar a emenda constitucional. A emenda constitucional é 318 votos, então vai ter uma margem para aprovar. O que, na minha visão, com aquele programa Ponte para o Futuro que o PMDB apresentou, tem ali? Que tem o programa econômico do PSDB, né? Tem o dedo do Armínio Fraga, ou seja, da equipe econômica do PSDB, que, na minha visão, de alguma maneira, é o programa do Aécio. Né? Mas isso não significa... Mas isso fortalece ou esvazia o PSDB? Eu acho que isto tende a fortalecer o PSDB na medida em que esse programa pudesse ser implementado politicamente, um conjunto de reformas começarem a andar no Congresso Nacional, né, e a economia mostrar sinais de melhora, né, ou seja, dando uma certa perspectiva para 2018. Mas aí tem muito otimismo nesse processo. Acho que o comando político vai ser do PMDB, acho que vai ser um governo de ampla coalizão partidária, onde, na minha visão, quer dizer, o eixo econômico, né, do ajuste fiscal que terá que ser feito de verdade, e um conjunto de reformas, como a reforma da Previdência, por exemplo, em grande medida vai expressar o programa do PSDB. A última questão, o ex-presidente Lula. Ele está sendo muito cobrado a liderar o que eles estão chamando de uma força-tarefa para garantir a permanência da presidente Dilma no governo. Lula tem ainda a energia e a força para conseguir esse intento de que é salvar o poder do PT, o governo do PT, considerando tudo que Lula tem sido alvo, as denúncias, investigações, até pedido de prisão preventiva, o impedimento dele se tornar ministro, né, esse impasse que muito possivelmente nessa semana a gente tenha uma solução, mas Lula ainda tem poder que já teve há bem pouco tempo? Olha, Lula perdeu, vamos brincar um pouquinho, Lula perdeu a metade do seu carisma, do seu poder de influência, da sua capacidade de articulação, etc., do seu impacto, com aqueles grampos, né? Aqueles grampos são terríveis para a sua autoridade, para a sua, enfim, estatura como dirigente político. Mas mesmo a metade do Lula é melhor que a Dilma inteira, em termos de capacidade de articulação. Lula é um craque político, né? Foi presidente 8 anos, né? Muita gente deve favores a Lula, quer dizer, ele tem um poder de convencimento muito grande, quer dizer, Lula fazendo um frente a frente, né? Digamos assim, meio de campo político. Meio de campo, né, dizer, uma pressão homem a homem, vamos dizer assim, no Congresso Nacional, tem um impacto, sim, é inegável que tem. E eu acho que o melhor caminho para o Lula nesse momento é uma certa humildade, que ele vem demonstrando nos últimos dias. As entrevistas coletivas que nós assistimos dele mostram um pouco o Lula um pouco diferente, fazendo inclusive um elogio ao Sérgio Moro, que eu não vi ele fazendo. há muito tempo, né? Então, quer dizer, acho que não resolve o quadro, mas melhora um pouquinho a posição do governo. Sim. Muito obrigada, professor. Obrigado, Marilide. Boa noite. Boa noite. Gabriel.
Governador Geraldo Alckmin suspende pagamento de bônus a professores da rede estadual e também a servidores da área da educação. A informação foi divulgada agora há pouco pelo jornal Folha de São Paulo. É a primeira vez desde 2008 que o governo deixa de pagar o benefício. O governo, segundo a reportagem, irá usar os valores do bônus para conceder aumento à categoria. O reajuste seria de 2,5%. Arqueólogos sírios avaliam os estragos provocados pelo Estado Islâmico na cidade antiga de Palmira. Os sítios arqueológicos e as áreas residenciais estão novamente sob o controle do exército sírio, depois de quase um ano nas mãos dos jihadistas do Estado Islâmico. Especialistas estão desativando explosivos em minas terrestres. A Unesco vai enviar uma equipe para avaliar os danos ao patrimônio da humanidade. O responsável sírio de antiguidades afirmou que os jihadistas não chegaram a destruir todos os monumentos e objetos históricos. A retomada de Palmira representa uma das mais importantes vitórias do regime de Bashar al-Assad diante do Estado Islâmico desde a intervenção russa em setembro. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias em nossa edição das 10. Até já. E eu volto amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você e até lá. Hoje, 11 da noite, Rony Fon recebe o músico Dudu Braga no Tudo Seu.